Agora, nós vamos bater um papo com a jornalista Wanderleia Farias. O tema é empreendedorismo, os desafios do mercado editorial brasileiro. Vamos lá? Wanderleia, muito Olá. Boa noite. Prazer enorme. Obrigado. Obrigada pelo convite. Obrigado você, seja bem-vindo ao Tribuna Independente. Obrigada Um prazer. Bate-papo aqui de jornalista para jornalista pois hoje. Pois é. Voltando, Olha que maravilha. Coisa linda. E, gente, desafios do mercado editorial no Brasil. Empreender no Brasil ainda é um grande desafio. Conta pra gente, como que foi que você abriu a sua própria editora e, assim, do nada? Como que foi? É verdade. Em 2009, eu comecei uma pesquisa despretensiosa. Eu queria conhecer como funcionava a questão de fundações e tudo mais. E eu me deparei com uma história bem interessante. E no desenrolar dessa pesquisa, ela acabou virando um documento muito interessante. E eu decidi transformar essa pesquisa em um livro. Eu já tinha, há um tempo, pensado na possibilidade de empreender. Eu acho que a maioria dos brasileiros pensa nisso. E aí, com o livro pronto, eu tive muita dificuldade em encontrar uma editora para lançar esse livro. Inicialmente, a gente tinha o problema de eu não ser uma profissional conhecida no mercado, do tema ser um tema resultado de uma investigação de jornalismo investigativo. As editoras não tinha gostavam. Tinha essa questão de, mas aí, a gente vai mexer com quem? E tinha... eu consegui, cheguei a uma editora, mas ela queria interferir um pouco no conteúdo. Não era por ciúmes que a gente acabou não fechando o negócio, não fechando o contrato, mas por cuidado. Eu tinha feito toda uma pesquisa, eu tinha feito todo o embasamento, tinha procurado apoio jurídico para o embasamento do livro, do texto, e eu não queria correr risco de mudar esse texto e lá na frente ter algum problema. Então, eu decidi e falei, bom, eu tenho um livro, tenho um desejo de ter meu negócio próprio, por que não unir o útil ao agradável? E aí, eu decidi que eu iria abrir um selo editorial e eu iria lançar meu livro pela minha editora. E assim foi feito. E assim foi feito. Então, hoje a editora Biografia, ela existe, a gente trabalha com vários gêneros. A gente é mais focado em biografia e autobiografia. E a gente está aí mostrando, dando a cara à tapa, como dizem, mostrando o nosso trabalho e tem sido uma experiência muito, muito interessante. Se arriscando e tem dado certo, né? Tem dado certo, graças a Deus. A gente tem trabalhado bastante e é legal porque você percebe que o mercado editorial no Brasil, apesar de ser um mercado fechado, nós temos poucas editoras, mas a gente tem muita gente que produz coisas maravilhosas, a gente tem autores independentes que têm textos lindos, a gente tem criança que tá aprendendo, que está começando a desenvolver o gosto pela escrita. Eu já lancei autores mirins e é fantástico você poder dar a sua contribuição, sabe? Você dar um passinho além daquilo que você imaginava, de escritora, do desejo de lançar um livro, você ajudar outras pessoas a também realizarem seus sonhos. Então, uma parceria muito bacana, sabe? Muito legal. O mercado editorial no Brasil, ele vai bem ou não? Não. O mercado editorial, ele não está tão bem quanto a gente gostaria que estivesse. Mas a gente tem também, os últimos anos não foram muito bons. Esse ano também a gente teve muitos problemas, a gente está tendo muitos problemas. Livro, tanto comprar quanto escrever, é sonho, é desejo, né? Você vai na livraria e você se apaixona pelo livro, mas de repente você pensa, peraí, mas eu vou comprar o livro, eu vou pagar minha conta de luz. Porque então, assim, ainda é muito caro. Porque ainda é muito caro. Então, a gente lida com o mercado que é cheio de particularidade, que não é um mercado que você compra por necessidade, à exceção do mercado... Você está passando na livraria ali, vai, pega um livro, opa, gostei desse livro, vou pegar, vou ler. Não é bem, nem sempre você pode se dar esse prazer, esse luxo.
independente dos livros didáticos que você tem que realmente tem a obrigação de comprar, de adquirir, é um pouco diferente. Mas a gente ainda acredita que, apesar dessa crise toda, eu como uma editora de pequeno porte, acredito que a gente ainda tem um potencial muito grande. Acredito que ainda é um mercado muito interessante. O brasileiro está lendo mais. Eu fiz algumas feiras e é impressionante a quantidade de jovem que vem, que compra e que se envolve com os livros. Então, eu acho que a gente, apesar de todas essas dificuldades, a gente está saindo, a gente está caminhando, as pessoas estão lendo e tem muita história bacana aí para ser compartilhada. A gente vai contar umas histórias muito bacanas daqui a pouquinho. Vanderleia, falávamos de que o Brasil aí mercado editorial tem voltado a crescer no mercado editorial, embora ainda não tão significativamente, certo? Eu tenho aqui, olha, Índia, Tailândia, China, Finlândia e Egito, os 5 países que mais leem no mundo. Num ranking com 30 países, o Brasil aparece em 27º lugar. A situação está muito boa. Isso influencia o mercado editorial, com certeza? Sim, e muito, né? Porque se você for ver que o brasileiro lê em média 2, 3 livros por ano, enquanto em outros países eles leem 30, 40. Então, assim, a diferença é muito grande. A gente sempre busca uma razão para isso, como editora e como autora. Será que é porque a gente tem poucos autores nacionais, então, assim, o leitor, ele não se identifica com os personagens dos livros? Ou será que a gente tem um problema com relação ao preço dos livros? Com a dificuldade de acesso. A gente já pode falar, nossa, a gente tem internet aí que distribui isso para o Brasil inteiro. Mas existe um custo ainda. Então, eu acredito que a gente tem um potencial muito grande de crescimento. A gente vem crescendo. Como eu lido diretamente com o leitor em alguns eventos, eu percebo o carinho com que essas pessoas tocam no livro, como elas percebem, como elas sentem o livro. E a gente quer que essa distância entre o leitor e o livro ela diminua. E a gente tem que encontrar uma solução para isso. A gente fica o tempo todo, quando a gente escreve ou quando a gente pesquisa sobre o mercado editorial, quando a gente estuda o cenário, a gente quer sempre entender por que isso acontece. Então, a gente esbarra nisso. Eu acredito que tem a ver com peixe, né? Tem a ver com preço, tem a ver com a quantidade de títulos que a gente traz de fora, né? Inclusive, qual é o caminho? Quando a pessoa pensa, eu quero escrever um livro, ela vai até a editora, como funciona todo esse processo? É muito burocrático ainda, né? Talvez isso dificulte um pouco? É que assim, como a gente não conhece, como a maioria não conhece como funciona o mercado editorial, então a gente acredita que é um pouco difícil. Eu acho que o primeiro passo é você escrever. É você colocar a sua ideia no papel. Você sentiu vontade, você teve uma ideia, construiu a sua sinopse. Pega a caneta, o computador pega o computador e vai lá e coloca a sua ideia no papel. Coloca, acho que é o primeiro passo. Em seguida, procura uma editora. Manda e-mail. Verifique qual a editora que tem mais a ver com o gênero que você escolheu. Feito isso, manda para a editora, manda e-mail, liga. Ou hoje, pelas redes sociais, você consegue fazer contato mais rapidamente com as editoras. E manda o seu material. A gente está sempre querendo coisa nova, a gente está sempre querendo conhecer novos talentos. E eu como editora, estou sempre querendo apostar em novos talentos. Eu quero, sabe, você conhecer a linha de raciocínio de outros autores, você perceber como ele enxerga determinadas situações. Então, claro que a gente recebe uma quantidade muito grande de material, mas a gente sempre dá uma olhadinha no máximo que a gente pode. E a gente percebe logo nas primeiras linhas, logo nos primeiros parágrafos, se aquele livro é interessante ou não. Acho que você exercita, às vezes você, até na abertura você falava, tem muita gente que escreveu e aí no momento de colocar, de publicar, ele recebeu um não como resposta. Mas se você gosta, se você acredita na sua ideia, você recebeu um não, beleza, foi o seu primeiro não. Pula esse não. Volta, se você acredita que o texto é bom, mesmo aquele texto tendo recebido um não, volte e reescreva aquele texto. Quando a gente tem um tempo, a gente geralmente coloca algumas informações, responde e dá algumas dicas para esse leitor. Então, assim, trabalhe novamente nesse texto. E se esse texto não for legal,
você parta para outra ideia, vai para outra, busca outra história, construa, pesquise e trabalhe em novos personagens. Mas se você gosta, não desiste nunca, porque uma porta vai se abrir. E hoje a gente tem uma outra questão no mercado editorial. Quando a editora não pode receber o seu material naquele momento, ela não acha interessante ter esse livro no momento, você pode lançar esse livro independente. Hoje tem muitas autoras, editoras que trabalham com autores independentes. Então, certo. Esse autor, ele pode custear esse Não vai depender de uma gigante. Não vai depender. A gente tem muitos autores que começaram assim. André Bianco, por exemplo, um autor aqui de Osasco, ele começou como autor independente. Ele foi um dos primeiros autores independentes do Brasil que despontaram lá fora e que fez muito sucesso com outras editoras. Eu lembro, a última vez que eu li a respeito do trabalho dele, ele estava com a mesma editora do Paulo Coelho. Assim, ele é muito conhecido, Paulo Coelho. Muito conhecido. E a história dele é bem interessante. Ele sempre quis viver de livro, mas não tinha dificuldade em editar, em ter uma editora que comprasse a ideia. E um dia ele pediu demissão e investiu todo o dinheiro que ele tinha da rescisão no livro e deu certo. Então, assim, é persistência. Livro é sonho. E eu acho que se você acredita, se você gosta, você não deve desistir facilmente. É difícil? Não é fácil. Mas dê o primeiro passo. Quem disse que seria fácil, né? A gente já fala mais sobre esse mercado aí de autores independentes. Falávamos de autores independentes. E eu tenho aqui o livro, olha só, gente, Gabriel. Esse livro tem uma história toda especial e eu quero que você conte pra gente. Esse livro, eu considero ele, assim, um milagre, né? Porque aí a gente vê o poder do livro, né? Porque por meio desse livro a gente conseguiu dar uma condição de vida melhor para uma criança, um bebê aqui de São Paulo, que nasceu sem os bracinhos e sem as perninhas. A gente tem inclusive imagens, né, Tiago? Vamos mostrar as imagens? Olha só. Essa é a Roseli. A mãe do Gabriel. Gabriel é um bebê que nasceu aqui em São Paulo, sem os bracinhos e sem as perninhas. Esse menino lindo. Eu o conheci em 2015 e, na época, eu fiquei muito chocada porque a situação de uma família muito simples. E quando eu conheci, quando eu vi pela primeira vez, era a cabeça e o tronco. E eu fiquei imaginando como aquele bebê iria viver, né? E eu voltei para casa. E como editora, a gente teve a ideia de escrever um livro contando um pouquinho da história do Gabriel. E foi muito interessante, foi muito mágico, porque nesse projeto eu pensei em alguns amigos que eu tinha certeza que contribuiriam, que iriam ajudar de alguma maneira. E aí a gente lançou a ideia nas redes sociais e o negócio viralizou e a gente conseguiu vender, na época, 15 mil exemplares do livro. Eu vi aqui a matemática da solidariedade, gente. Eu até anotei porque eu não sou muito bom de matemática, viu? É simples, 15 mil exemplares, vendidos cada um por R$14,90. Fazendo a conta aí, olha só, me corrija se eu estiver errado na calculadora. R$223.500. Isso já deu para comprar a casinha. A gente comprou a casinha. Casinha não, né? Uma casa. A gente comprou uma casa bacana, uma casa, a gente foi toda equipada. Quando a gente comprou a casa, a gente entregou, a gente até falei para a Roseli, o que você quer levar da sua casa antiga, né? Eu falei para ela, você pode deixar tudo, leva só a roupa do corpo, porque a roupa que você mais gostar, você leva, deixa tudo. E foi uma corrente de solidariedade muito linda, porque a gente pediu para que as pessoas não fizessem doações simplesmente depositar dinheiro numa conta. A gente queria que as pessoas conhecessem a história do Gabriel, porque a gente acredita que quanto mais pessoas tiverem acesso a esse livro, menos preconceito ele vai sofrer no futuro. Não vai ser fácil para o Gabriel viver sem os bracinhos e sem as pernas, apesar de a gente ter exemplos muito bonitos por aí. Mas, então, a gente acredita que quanto mais pessoas lerem, quanto mais pessoas conhecerem a história dele, mais fácil vai ser ele lidar com todas as adversidades que vão surgir. E aí a gente viu que a história de um autor independente, embora você tenha escrito, ele é o próprio autor dessa história. Ele é o próprio autor. Sim, porque assim, eu doei os direitos autorais.
todo mundo que participou da campanha, Olha, ninguém que ficou com nada, maravilha, foi tudo realmente doado. Foi tudo dado do Gabriel, liberado para o Gabriel. E foi uma ação muito linda, porque as pessoas se sensibilizavam e elas passavam isso para frente, sabe? Elas compartilhavam. Então, além do livro, o livro continua sendo vendido e recentemente a gente deu um carro para a família. Então deu um dinheirinho bom, olha que maravilha. A gente conseguiu a casa, conseguimos montar a casa e depois a gente conseguiu um carro. E agora a ideia, o próximo passo é a gente conseguir garantir escola para ele, pelo menos, escola particular, pelo menos até o ensino médio. Ele está com quantos anos hoje? Ele está com 3 aninhos. 3 aninhos, olha só que maravilha, gente. Isso é ser escritor para você? Transformar a vida das pessoas por meio de histórias como essa? Eu acho que até você como jornalista, como repórter, você deve ser apaixonado por histórias. E como? Acho que a gente mais ouve, né? O jornalismo nos proporciona isso, gente. Ouvir boas histórias. É alucinante isso, porque a você... magia do jornalismo. E você aprende muito no dia a dia. Você passa a ressignificar toda a sua vida por meio dessas histórias. Para até de reclamar de coisas pequenas, sim, né? Sim. Eu também atuo como escritora fantasma, então eu lido com algumas pessoas. Às vezes você vê as pessoas em determinado patamar ou em determinada situação. A primeira coisa que algumas pessoas questionam falam teve sorte, herdou uma fortuna. Mal sabem o caminho que você percorreu. E aí quando você se inteira daquela história, quando você ouve, quando você percebe as atitudes que aquela pessoa teve que tomar, o que ela abriu mão para estar onde ela está, então você passa a ter uma outra relação com a vida, de admiração. Então, a história do Gabriel, a gente quer que as pessoas reflitam sobre as oportunidades que a gente tem na vida e as decisões que a gente toma. Às vezes a gente reclama de tanta coisa e de repente você vê uma criança como essa, um sorriso, você vê uma mãe dedicada, comprometida com aquela criança, e você fala que coisa mais linda, então você traz isso para a sua vida. Então, o escrever é muito gratificante nesse sentido, porque você pode ajudar a contar essa história. É uma vírgula, é uma palavra que vai mudar a vida de outra pessoa. E você vai deixar aquilo como para sempre, né? Tem um compromisso ali muito sério. Seríssimo, porque muda a vida de muita gente. Então, o que você diz, então, para os novos autores que estão aí em casa assistindo a gente, talvez tenham escrito já algum comecinho do livro, recebido nãos de editoras grandes, gigantes, para eles não desistirem? Não desistir. Eu acho que a gente, se você gosta, se é aquilo que você quer fazer, eu acho que a gente tem um critério ali. Você insiste até certo ponto. Claro, você não vai viver a vida inteira com aquilo na cabeça achando que você vai ser um grande autor, então você vai abrir mão de tudo só para viver esse sonho. Vamos colocar parâmetros aí. Gosta de escrever? Continue escrevendo. Submeta o seu texto a outras pessoas. A pessoas que possam fazer uma crítica em relação ao seu trabalho. Às vezes a pessoa fala assim, não, mas eu já tive autor que falou assim, não, mas eu mandei para meu irmão, olha, ele achou bacana. Então, assim, para alguém, para a família achou sensacional aquilo. Não, submeta alguém que você sabe que é chato. Alguém que vai dar uma pessoa crítica. É alguém que vai dar uma opinião sincera a respeito daquilo. E ouça, leia. E se for isso, realmente vai em frente. Uma porta se fecha, uma janela se abre. Então, você pode ir lá e colocar um banquinho e pular aquela janela. Então, as coisas acontecem. Pulando os obstáculos. As coisas acontecem quando você corre atrás e você insiste e persiste. Eu acho que esse é o grande segredo. É acreditar, insistir e ir atrás mesmo. Acreditar, inclusive, esse outro livro, Histórias que Inspiram. Olha só, gente. Conta a história de pessoas que empreenderam. Como que é? Por meio também do mercado editorial. Essa é a vantagem de você ser dona do seu próprio negócio, porque foi um livro que... Eu sempre gostei muito de empreendedorismo, eu acho que é a saída para o desemprego até, né? Tem muita gente... Ainda mais hoje no Brasil, tantos desempregados. Pois é. A gente foi educado para ser empregado, para obedecer. A gente foi educado para ter CLT, para se aposentar. De repente, a gente tem um universo aí maravilhoso de oportunidades. Pode ousar. Pois é, a gente pode ousar. Tem todo um risco ali? Existem os riscos, mas é algo gratificante. E eu tive a oportunidade de conhecer histórias de pessoas que começaram a empreender do nada.
Porque geralmente a gente pensa assim, não, mas para empreender a gente precisa de um capital, a gente precisa disso, a gente precisa daquilo. Você precisa disso, daquilo, de um capital, mas você precisa primeiramente de uma ideia. Você precisa acreditar na sua ideia e você precisa entender como colocá-la em prática e ir atrás das pessoas que podem te ajudar. Então, quando eu tive a ideia de fazer esse livro, foi justamente para mostrar para as pessoas que querem fazer alguma coisa, que querem empreender, que existem pessoas que estão lá, que a gente admira hoje, mas que eles passaram pelo processo do empreender sem dinheiro, começaram do zero. E deu certo. E deu certo. Então, assim, aí a gente traz 10 relatos de pessoas que tiveram uma ideia, aplicaram, se esforçaram para colocar essas ideias em prática. Elas contam todos os perrengues que elas passaram, todas as dificuldades que elas passaram, como elas estão hoje e como elas se projetam para o futuro. Então, é um livro bem interessante, de histórias lindas. Que inspiram de fato. Que inspiram de fato. O pessoal nas redes sociais, aqui no nosso WhatsApp, está perguntando como que eles fazem para adquirir os livros. Tanto histórias que inspiram, como também o livro do Gabriel, acho que é o mais marcante da nossa entrevista de hoje, né? Como que eles fazem para adquirir esses livros? Pode ser pela internet, a gente está com pelo site da editora, né, editorabiografia.com.br. E digitando também, a gente está esse livro está em algumas livrarias. O do Gabriel, a gente está até na tela, inclusive, olha lá. O do Gabriel, a gente vende com mais exclusividade no site da editora, porque a gente não tem essa questão do percentual, então a gente todo o valor vai para a conta da Roseli e é investido na educação do Gabriel. Mas em relação a histórias que inspiram, a gente pesquisando lá tem muita coisa bacana. Tudo no site? Tudo no site. Maravilha, vamos instigar esse povo a empreender, né, Vanderleia? Tem bastante coisa aí, tem um mercado lindo. Maravilhoso. E a gente pode ver experiências maravilhosas. Muito obrigado pela sua participação aqui, viu, Vanderleia? Obrigada, viu? O papo foi muito bom e as histórias inspiram de fato mesmo. Obrigado. Eu que agradeço.